Boa noite. A ideia hoje é consolidar as informações que nós vimos ontem, tá bom? Então, uma informação só para a gente reforçar, né? De acordo com a norma IS 61131, e a gente trabalhando aí especificamente dentro da seção 3 dela, né? Que é que lida com a linguagem de programação, a gente definiu ontem símbolos para contato normal fechado e para contato normal aberto, tá? Você reparem que pode ter pequenas diferenças de um fabricante para outro, e usado um software para outro, tá? Então, para normal fechado, normal aberto, acho que é tão sutil, né? Ou a gente usa duas barrinhas, ou a gente vai usar tipo um colchete invertido aqui, né? Mas assim, é tão sutil a diferença que é só para citar que existe, ok? Basicamente, a gente vai marcar esses contatos como uma ligação, um espaçamento entre essas duas linhas, né? Então, eu vou ter o primeiro basicamente assim, e se eu quiser fazer ele normal fechado, basicamente assim, fazendo a conexão, tá? Então, não tem muito o que inventar, não. A gente viu também simbologia para bobinas. Aí eu falei com vocês que a gente tem a nossa bobina comum e a gente pode ter a bobina negada. Basicamente, as bobinas são representadas por um conjunto de parênteses. Abre parênteses, fecha parênteses. Tá bom? Se a gente quer negar a bobina, coloca uma barra dentro dela. Tá? E outras representações, né? Tem inclusive a representação que ela pode ser um círculo. Vocês podem encontrar isso daí. Mas o mais comum, disparado, é essa representação aqui, que foi a que eu passei para vocês. Tá bom? Então, bobinas e contatos, né? É o que a gente vai usar para programar a CLP, basicamente, né? A gente vai ver que daqui a pouquinho nós vamos poder usar contadores e temporizadores. Mas, a princípio, nós vamos usar esses dois tipos de elementos dentro da programação, tá? Então, basicamente, pessoal, eu apresentei para vocês a ideia de diagrama de escadas, né? Que a gente vai ter essa ligação entre as escadas aí, né? Então, quando a gente estiver falando de programação e ladder, a gente vai ter uma ligação do lado esquerdo, uma ligação do lado direito, como se a gente estivesse representando aqui minha alimentação positiva e minha alimentação negativa. Os meus contatos funcionam como chaves e o meu objetivo é que a minha corrente elétrica chegue na bobina para energizar ou não a bobina. Tá? Então, queria apresentar para vocês aqui hoje a ideia de instrumentos, ok? A ideia de instrumentos. Então, a gente pode falar de um instrumento normal aberto e de um instrumento normal fechado. E eu posso falar também da programação normal aberta e da programação normal fechada. Ou seja, se eu tenho um botão que ele é NA, normal aberto,
eu sei que esse botão vai ser um botão desse tipo aqui, ó. Isso significa que normal aberto, ou seja, quando ele está zero, esse botão está aberto, né? Quando eu mudar o estado dele, ou seja, comutar o estado dele, esse botão passa a estar fechado. Então, quando eu apertar, eu estou mudando o estado, ou seja, eu estou atuando, eu estou jogando nível alto. Ok? Agora perceba o seguinte: eu estou falando de um botão físico, independente do que eu tenho de programação dele. Eu posso pegar esse botão, né? Vou chamar esse aqui de B1. Eu posso botar esse botão B1 e fazer uma programação dele dessa forma aqui. Tá bom? Faço essa programação dessa forma. Quando eu aperto B1, o que que acontece? A lâmpada liga. Porque se eu tenho uma corrente querendo passar do lado de cá para o lado de cá, eu preciso de um caminho lógico para que isso aconteça, né? Eu quero que a minha corrente elétrica chegue na minha lâmpada e acenda essa lâmpada, tá? No estado do meu botão zero, ele está aberto. Ok? No estado do meu botão zero, ele está aberto. Então, se eu fechar, se eu simplesmente analisar sem apertar o botão, na hora que minha corrente chegar aqui, não tem caminho para seguir até a lâmpada. Então, a corrente não chega na lâmpada, não acende. No momento em que eu pressiono o botão, ou seja, fecho o botão, o meu estado aqui vai ser fechado, permitindo a passagem dessa corrente elétrica. Tá? Então, eu preciso apertar o botão para ele, para a lâmpada ligar, né? Para a lâmpada acender, para ele permitir a passagem da corrente até a lâmpada. Agora eu vou fazer uma outra situação. Eu tenho a situação em que eu vou programar dessa forma aqui, ó. Tá? O meu botão, presta atenção, o meu botão, o dispositivo, continua sendo normal aberto. Mas na programação, no software, o meu botão está representado como normal fechado. Ok? Então, quando eu não faço nada, eu não aperto o botão, a lâmpada acende ou se mantém apagada? Se o botão está normal fechado, a lâmpada mantém-se acesa. Na programação dele, eu estou falando um normal fechado, né? Se eu estou colocando ela como normal fechado, a lâmpada vai acender, tá bom? Eu tenho a situação em que eu posso ter um botão ou dispositivo NF. No dispositivo, no botão NF, eu tenho uma representação mais ou menos desse tipo aqui, ó. Então, quando é zero, fechado. E quando é um, é sinal que vai comutar, aberto. Beleza?
Isso daí vai mudar um pouquinho a lógica do meu programa. Ok? Se o meu programa, se o meu botão, o meu hardware é normal fechado, e eu estou falando no software que não está acontecendo nada com ele, né? Se ele é normal fechado e no software eu não estou mudando a posição dele, a lâmpada acende. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de analisar o código, porque visualmente, se eu não estiver tendo cuidado com o hardware, e esse hardware estiver representado de forma errada, visualmente passa a impressão de que o caminho está interrompido, né? Só que na realidade o que o software está falando aqui comigo é o seguinte: eu, como software, não estou alterando o estado do botão. Então, o estado do botão é o estado padrão dele. Qual que é o estado do botão? Normal fechado. Então, se ele é normal fechado, ele permite essa passagem de corrente. Tá? É um negócio que eu gosto de comentar, porque a gente pode se deparar com algumas situações em que a gente precisa fazer a combinação de software e hardware para ter um funcionamento correto da nossa lógica. É claro que um botão normal fechado é muito melhor a gente representar ele por uma lógica normal fechada, tá? Porque ele, se a gente não fizer nada, ele representa a passagem de corrente. Se a gente fizer alguma coisa, ele vai interromper a passagem de corrente. É a nossa lógica lá básica para acender uma bobina. Mas a gente precisa ter esse cuidado de análise de software junto com hardware, tá? É uma questão sensível, mas ela existe, tá bom? Ô, Lucas, Oi, é o seguinte, mas por que o botão normal fechado ele é 0 e não 1? você diz isso daqui Sim, pelo seguinte, ô Marcelo, a gente tem situações de botão em que o botão já faz contato e a gente precisa pressionar ele para abrir, tá? Estou falando como botão, mas qualquer tipo de dispositivo, tá? Pode ter algum sensor, tem algum tipo de chave. Nós vamos, daqui 2 semanas, a gente vai entender um pouquinho melhor e adentrar um pouquinho melhor nos tipos de sinais que cada sensor manda para o diagrama, tá? Então, nesse estado aqui, ó, se eu não atuar no sistema, ou seja, se eu não estou atuando, é 0. Eu não estou atuando no sistema, então é 0. Só que já está fechado. Ou seja, está permitindo a passagem de corrente. Não vou pôr como I, não, porque pode confundir com entrada de corrente. No momento em que eu comuto, então eu atuo naquele botão, aquele botão que estava fechado, ou seja, a posição normal dele é fechada, ele vai abrir. E ele interrompe a passagem de corrente. Tá? Então, basicamente, o normal fechado e o normal aberto têm lógicas diferentes, né? Lógicas opostas. Tá bom? Deu para entender, Marcelo?
Eles têm lógicas opostas, mas você fala no sentido de acionamento. Então, independente de ligar ou não, das chaves mudarem de estado, elas só vão mudar de estado se eu inserir energia, né? Se eu permitir a passagem E de... permitir a passagem de energia. Ok, então aí ela funciona nessa lógica da passagem de corrente Isso. do O estado. nosso objetivo é sempre o seguinte, ó. A gente sempre vai ter uma bobina, que é representada por esses parênteses. Bobina sempre é saída. Contato, tanto aberto quanto fechado, sempre são entradas. Ok? O nosso objetivo é chegar energia na saída para ligar a saída. Só que essa energia só vai chegar dependendo dos contatos. Tá bom? Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Você fala dependendo dos contatos ou da lógica que foi Da, empregada. da lógica que a gente usar os contatos, entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Vamos limpar a tela aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou chamar aqui, ó. Vamos considerar todos os botões normais abertos como hardware. E eu vou considerar um botão A, um botão B e um botão C. Tá? Botão A, botão B, botão C. Desse jeito que tá aí, a lâmpada acende. Ou seja, eu tenho botão A, botão B, botão C. Primeira situação. Botão A, eu não vou fazer nada. Botão B, eu não vou fazer nada. Botão C, não vou fazer nada. A lâmpada acende? O que vocês acham, pessoal? Não, ela mantém apagado. Se eu não mudei o estado de A, a corrente vai chegar aqui e falar, opa, não tem para onde eu ir. Ela poderia seguir por C, mas vai chegar em C, falar também não tem por onde eu ir. Então, nessa situação aqui, lâmpada se mantém desligada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o botão A e vou apertar ele. Nos outros botões, eu não vou fazer nada. Nessa segunda situação, a lâmpada acende? Se eu apertei o botão A, eu mudei o estado de A, né? Então, se ele era aberto, eu passo a fazer ele fechado, né? Se o A fechou, na hora que a corrente chega aqui, oba, tem passagem para mim. Vai chegar em B, B não teve estado alterado. Ou seja, ele era normal fechado, ele continua fechado. Se está fechado, permite a passagem de corrente. A corrente chega até a bobina, que está representando a lâmpada. Então a lâmpada acende. Ok? Vou fazer uma outra situação. Vou manter o A desligado, ou seja, não vou mexer com A, não vou mexer com B, mas eu vou apertar o C. Vocês conseguem perceber que a gente também consegue ligar a lâmpada dessa forma? Que a minha corrente, pelo caminho A, ela não consegue passar. Mas pelo caminho de C, ela chega aqui, opa,
C teve o estado alterado. Então, ele era normal aberto, passou a ser normal fechado. Se é normal fechado, permite a passagem de corrente. Corrente vai seguindo até encontrar B. O que está acontecendo com B? Nada. Ninguém apertou B. Então, normal fechado permite a passagem de corrente. Corrente chegou na bobina e a lâmpada também acende. Ok? Outra situação. Agora eu vou apertar A, apertar B, apertar C. Que é B, eu apaguei sem ver, né? Quando eu faço isso, eu tenho passagem de corrente tanto em A quanto em C. Isso daqui não interfere. É uma porta ou, né? A gente pode ter em um, em outro ou nos dois. No final das contas, essa corrente vai se encontrar aqui e vai querer passar por B. Só que B vai alterar de estado. B, que era normal fechado, passou a ser normal aberto. E se ele é normal aberto, não permite passagem de corrente. Então, zero. Tá bom? Deu para entender? Nesse exemplozinho aí? Deu sim. Deu, Lu. Outra situação importante da gente. Quantas horas aí? 10 para 7. Outra situação importante da gente tratar. O caminho da minha corrente, tá? Ela é sempre da esquerda para a direita, ok? Então, se a gente fizer uma análise, vamos observar esse primeiro circuito aqui, ó. Essa análise aqui, em que a gente vai pegar um caminho de corrente e fazer ele ir para a esquerda, isso daqui está errado, ok? Se a gente quiser que a corrente seja nesse ponto, né, que a corrente possa alcançar esse ponto, eu não posso fazer esta ligação aqui, ó. Eu teria que fazer essa ligação aqui, tá? Quando eu faço essa ligação no lugar em que ela está, eu estou planejando que minha corrente venha para cá, tá? Minha corrente nunca vai fazer o caminho da direita para a esquerda. Ela sempre vai fazer o caminho da esquerda para a direita, tá bom? Então é o que a gente tem representado aqui, ó. Né? Perceba o seguinte, a parte de cima da lógica aqui, ó, é essa mesma parte de cima da lógica, tá? A parte de baixo aqui é como se ele quisesse fazer o 5 e três e um e 2, ou o 4. Então, passando essa representação, é como se eu estivesse querendo fazer isso daqui. 5 que multiplica 3, 1, 2 ou 4. Tá? A gente não vai conseguir fazer essa representação subindo assim. A gente tem que ter o cuidado que a leitura do degrau é da esquerda para a direita. Então ele nunca vai voltar, como aconteceu aqui, ó. Se eu quero fazer essa lógica aqui,
eu tenho que fazer algo parecido com o que foi feito no meu segundo exemplo. Então, 5 e aí eu vou ter 3 e 1 e 2, ou 5 e 4. Nesse segundo caso, a lógica nossa está correta. Tá bom? Então, a gente nunca vai ter, em uma leitura em diagrama ladder, essa situação. Tá? Nunca vamos ter isso. Isso aqui é errado. Leitura da direita para a esquerda. Ok? Para terminar, esse botão aqui que eu chamei de A, realidade, deixa eu desenhar um outro, que ali já tem um outro contato. Esse botão aqui que eu chamei de A vai acender uma lâmpada. Então a gente já chegou à conclusão que se eu apertar esse botão, a lâmpada acende, né? E se eu soltar o botão? Se ele não for um botão retentivo? Né? Se a gente pensar do ponto de vista de sensor. Não sendo um botão retentivo. Ele vai acontecer o seguinte. Enquanto o botão estiver pressionado, fechou. Na hora que você soltou o botão, abriu de novo. Então vocês começam a perceber que tá um negócio pouco prático. Eu vou ter que pôr um cara ali para ficar segurando. Não é um interruptor, né? Que a gente só vira ele de posição e ele se mantém. É um botão não retentivo. Então eu vou ter que pôr um cara para ficar ali segurando o botão para a lâmpada ficar acesa. Tá pouco prático isso, tá? Então, dentro da lógica lá, dentro do diagrama de contatos, a gente tem uma situação que a gente chama de contato de selo. Sabe o que é o contato de selo? É usar a própria lâmpada, que vai ser acesa, né? A partir da ideia que a gente faz uma leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu vou usar a própria lâmpada que vai ser acesa. Eu vou criar um contato referente a essa lâmpada. Ou seja, é um contato L. Lucas, lâmpada não é saída? Sim, é saída. Mas eu estou pegando um contato referente a essa saída. Ou seja, se a lâmpada for 1, isso daqui vai ser 1. Se a minha lâmpada for 0, isso daqui vai ser 0. Tá? Então vamos fazer a análise desse contato de selo aqui. Vamos fazer a análise desse contato de selo. A lâmpada está desligada. Não tem corrente chegando nela. Na hora que eu apertei o botão A, aqui fechou. Deixa eu fazer por cima. Aqui fechou. Então permitiu passagem. No momento em que permitiu passagem, minha lâmpada que era 0, mudou para nível alto. Ok? Passei para a linha 2 aqui, a minha lâmpada é 0,1. Minha lâmpada é 1. 1, o que faz aqui num contato normal aberto? Fecha ele. Então, na hora que eu soltar esse botão A aqui, a lâmpada vai continuar tendo corrente chegando nela, a minha bobina vai continuar energizada através daqui, ó. Beleza? O que a gente ia precisar, portanto, para desligar essa lâmpada?
O que que a gente precisa incrementar aqui para desligar essa lâmpada? Eu preciso de um segundo botão. Se eu tenho um botão para ligar e a lâmpada fica ligada, eu preciso de um segundo botão B. Esse segundo botão vai ser aberto ou fechado? Fechado? Quem que falou comigo? O Arthur. Arthur. Todo mundo concorda com o Arthur? O pessoal concorda com o Arthur? Tem que ser fechado? Vamos fazer uma análise dele fechado aqui? Peraí, mas o primeiro tá fechado ou aberto mesmo, Lucas? Esse A aqui, O primeiro botão. esse aqui. É. Tá aberto, normal aberto. Então acho que o outro vai ser fechado mesmo. Fechado? Vamos lá, vamos fazer a análise dele aqui. Na hora que eu aperto o botão A, né, permite essa passagem de corrente. Deixa eu botar uma cor ali, só para diferenciar, que é a nossa corrente. Então, quando eu aperto A, quando eu faço A igual a 1, minha corrente passa por esse primeiro contato. Eu não vou apertar B, B se mantém em 0. Então, a corrente passa por B. Acendeu a lâmpada. Na hora que acendeu a lâmpada, eu crio um caminho possível aqui, ó. Né? A única coisa que esse caminho vai ter na frente é B. Só que B é normal fechado, permite a passagem dele. Tá? B é para desligar a minha lâmpada. Eu posso já ter soltado A. Então, voltei A igual a 0. Quando eu volto para 0, essa corrente que passava aqui, ó, ela não vai passar mais. Porque abriu. Mas não tem problema ela não passar mais. Porque a lâmpada que estava ligada está permitindo essa passagem de corrente aqui. Então, basicamente, o que esse contato de selo está falando é que, enquanto a lâmpada estiver ligada, ela se mantém desligada. Desculpa. Enquanto a lâmpada está ligada, ela se mantém ligada. Ela só vai desligar quando alguém apertar o botão B. Porque na hora que alguém apertar o botão B, B vai para nível alto. No momento em que B vai para nível alto, o meu contato, que é normal fechado, vira um contato normal aberto. E interrompe a passagem de corrente ali. Ou seja, no último scan, com a lâmpada ligada, no último ciclo de scan, em que está lendo todo o meu programa lá, a lâmpada está ligada, passou corrente aqui, só que na hora que ela chegou em B, B estava aberto, porque alguém apertou o botão. Então a lâmpada desligou. Se a lâmpada desligou, essa corrente já não está passando mais, porque aqui voltou a abrir. Tá? Se a lâmpada já desligou, eu já posso soltar o B. O B já pode voltar para 0. Porque eu não tenho mais nenhum outro caminho que a corrente siga para chegar até L. Beleza? Beleza. Deu para entender, turma? Ô, Lucas, então você quer dizer que dentro do diagrama você vai colocando os botões iniciais, mas vai inserindo a lógica no caminho que está percorrendo a corrente, que a corrente está percorrendo até chegar para acender a lâmpada, né? Isso, você tem que fazer a lógica pensando no caminho que a corrente vai percorrer, né? E o que eu quero mostrar também, Marcelo, é que depois que eu usei uma saída, igual eu usei a lâmpada aqui, eu posso chamar ela como entrada.
tá? Eu posso pegar o estado dessa saída para entender se a gente vai trabalhar, tipo, por exemplo, eu vou eu vou abrir uma válvula se uma bomba estiver ligada, né? Então eu posso pegar essa bomba que pode ser uma saída, eu não preciso fazer uma lógica toda para a válvula. A lógica da minha válvula é simplesmente a bomba. Entendeu? Então eu posso pegar o estado das saídas e reutilizar ele como entrada, tá? Ok? Rogério, sim, inclusive nós vamos usar, tá? Provavelmente semana que vem a gente já vai começar a mexer com o simulador. Fechamos, turma? Sábado nós temos um encontro, né? 2 aulinhas? Com certeza. CLP tem que ter simulador para a gente começar a trabalhar e entender melhor a ideia de como funcionam esses contatos, como que funciona o ciclo de scan, tá? Dentro do programa. Ô Lucas, parece que a Janaína passou aqui no sábado, se eu não me engano, são 2 aulas. São 2 aulas com o Reginaldo, uma com o João e duas com o Rodrigo. Eu acho que não tem você, não. Se ela passou isso, ela passou errado para vocês, Marcela. Ela deve ter feito alguma confusão lá. De repente eu posso ter olhado errado, né? Mas eu creio que seja isso. Depois você confirma lá, repassa para a turma, mas é comigo sim, tá? Porque é referente a uma segunda-feira. Porque eu achei até meio estranho do modo que ela tinha colocado lá a aula que o Reginaldo ia estar dando aula. Porque ela já até mandou e-mail pra gente ontem ou hoje falando do sábado letivo. E tô até abrindo ele aqui, ó. E tô eu mesmo, tá? Ela fez confusão lá. Sou eu, 2 horários, o João 1 e o Rodrigo 2. Tá, beleza, Lucas. Aí Obrigado. depois, se ela mandou com o Reginaldo mesmo, você faz essa correção pra turma, vocês aí, pessoal. Fala que é aula comigo, tá? Eu tô querendo, no sábado, colocar uma lista de exercício para vocês. Provavelmente é isso que eu vou fazer. Tá? Exercícios mais básicos para a gente conseguir ir utilizando essas lógicas ladder, tá bom? Eu vou estar online o tempo todo com vocês, tá? Posso até abrir a chamada de vídeo de Meet, a gente ir discutindo, quem tiver dúvida é só vir me perguntar, mas vai ser entrega de lista de exercício, tá bom? Então a gente se vê sábado. Tomar tempo da palestra não, que eu já tomei 6 minutos. Ok, Lucas. Obrigado. Boa noite. Pessoal, tenham um bom resto de noite. Tchauzinho. Tá bom. Tchau, Lucas. Obrigado aí. Valeu.